TSAT. Aí eu vou começar revisando um pouco sobre lógica proposicional, e aí depois definir o que é o problema do TSAT. Tá? Então, aqui a gente vai usar variáveis booleanas, então, por exemplo, x, y, z. Elas podem assumir dois tipos de valores, verdadeiro ou falso. Ok, 1 ou 0. E aí a gente pode combinar essas variáveis com essas duas operações, que é a disjunção, que é a gente conhece como ou, então x ou y, ou a conjunção, que é o e, que é o x e y. E aí elas têm esse sinalzinho aqui na lógica proposicional. O ou é como se fosse um vzinho, e o e é um acento circunflexo. E a gente também pode representar a negação da variável, que é o não, e a gente vai representar com a barrinha em cima da variável. E aí, uma fórmula booleana, elas são expressões envolvendo as variáveis e as operações. Então, um exemplo de fórmula é essa aqui, que é o x e y, ou x e z. Tá bom? Então, aqui. A gente diz que essa fórmula ela é satisfatível se existe uma atribuição às variáveis da fórmula que faz resultar em valor verdadeiro. Então, a gente vai tentar atribuir valores às variáveis 0 ou 1, de tal forma que essa expressão inteira tenha valor 1. Aqui, então, um exemplo aqui é a fórmula 1, que ela é a negação de x e y, ou x e a negação de z. Então, a gente pode observar que a gente pode satisfazer a primeira expressão, a primeira fórmula, com essas atribuições, x igual a 0, y igual a 1 e z igual a 0. Então, para essa primeira fórmula, se y for igual a 1, o primeiro termo vai ser positivo. Mano, vocês não conseguem ver, agora dá para ver o ponto. Então, para y igual a 1, essa primeira expressão vai ser verdadeira. E aqui a gente está juntando com o ou, né? Então, isso aqui a primeira fórmula já fica verdadeira. E para a segunda, a gente pode tentar todas as atribuições possíveis. A gente vai perceber que ela é insatisfatível. Não existe nenhuma atribuição que faça com que essa fórmula tenha valor 1. A gente pode ter esses dois resultados. E agora a gente chama de forma normal conjuntiva, que é o CNF, uma fórmula, φ, aqui, né? Ela é uma CNF fórmula se ela é uma conjunção de desconjunções. Então, o que isso quer dizer, né? Então, a fórmula vai ter essa forma aqui. Ela vai ser uma fórmula e uma segunda fórmula e N fórmulas. Então, a gente vai estar juntando as fórmulas com o operador de conjunção, que é o E. E cada fórmula dessa, ela vai ser disjunções, né? Então, vai ser um literal 1, ou um literal 2, ou L literais. Onde iliteral é uma variável ou sua negação, né? Então, no exemplo aqui embaixo, a gente tem essa aqui a primeira expressão, que é o x1, ou not x2, ou x4 ou x5. A gente pode ver que o literal pode ser a variável ou a sua negação, né? No caso do x2. Então, nesse caso, a gente tem três fórmulas. A gente pode ver que cada uma delas elas são unidas com o ou. E a gente une essas fórmulas através do e, que é a conjunção. Então, essa expressão aqui está na forma normal conjuntiva. A gente vai ver que é esse tipo de fórmula que a gente vai abordar no TSAT. Então, a K, forma normal conjuntiva, são só termos que são usados, né? Ela é uma fórmula se o número máximo de literais é no máximo K. Então, por exemplo, aqui a gente tem três expressões, x, ou y ou z. A gente pode ver que em cada termo, o máximo é 1. Então, essa aqui seria um SAT. No segundo caso aqui, a gente tem duas expressões, né? Do x e y, que era para ser 1. Ou, né? Aqui o sinal está invertido, né? Era para ser o ou e que era para ser o e. Isso aqui era para ser x ou y e x ou z. Então, como no máximo só tem 2, isso aqui é um TSAT. E aqui a gente pode ver que entre as expressões, o máximo de termos que aparecem, literais, são 3. E esse aqui seria
trisat, né? Que são o 3sat. E aí, o 1sat, a gente pode ver que a solução é trivial. Então, essa sempre vai ter valor 1, que como são os, né? Você precisa que uma das variáveis tenha valor 1, para que essa expressão toda tenha valor 1. O 2sat, a gente vai aprender como resolve aqui. E a gente vai ver que tem solução em tempo polinomial para ele. E a partir do 3sat, não existe solução em tempo polinomial. A gente ainda não conhece, né? Então, já vira um problema NP completo, a partir do 3sat. Então, aqui é um outro exemplo de 2sat. Ah, tá. E aí, então, por enquanto pode estar meio confuso, né? Isso aqui a gente está só definindo alguns termos. Então, o que a gente vai ter nesse problema? A gente vai ter uma expressão desse tipo. Então, a gente vai ter vários termos que tem duas variáveis, um x ou um y aqui, né? Juntos por e. Então, a gente quer que toda essa variável, essa fórmula, seja avaliada como verdadeira. Então, como elas são ligadas com o e, a gente precisa que cada termo dela tenha valor 1. A gente precisa que esse termo tenha valor 1, esse termo tenha valor 1, esse termo tenha valor 1. E aí, com isso, a gente consegue avaliar a fórmula como verdadeira. Então, a gente precisa resolver esse tipo de fórmula. Por enquanto, a gente não sabe como resolver, mas vamos pensar que a gente tem um código, uma biblioteca que resolva isso, tá? Então, a necessidade como entrar uma fórmula booleana, ele resolve, e como output ele dá pra gente se ela é satisfatível ou não, e dá uma atribuição válida, se ela for satisfatível. Então, para esse caso aqui, a gente pode ver que x igual a 1, y igual a 1 e z igual a 0 resolve, né? Porque se y for igual a 1, essa expressão aqui é verdadeira, x igual a 1, essa aqui é verdadeira, y igual a 1, essa aqui é verdadeira. A gente consegue avaliar essa fórmula como 1 usando essa atribuição. Tá? Então, vamos pensar como é que a gente pode usar, como é que a gente pode modelar um problema para essa fórmula, para conseguir resolver. Tá? Até aqui alguém tem alguma dúvida? Pessoal? Beleza. Então, vamos ver um probleminha. A gente vai tentar modelar como essa fórmula aqui do TSAT, ver se a gente consegue resolver. Então, o problema, ele vai dar um grid, ele é decidinho aqui, se eles quiserem resolver depois. Então, ele vai dar um grid n por n, e algumas células vão ter algumas lâmpadas. Acho que é aqui que está escrito. Então, é dado um grid n por n e m pontos. Na verdade, são m lâmpadas, né? Representando as localizações das lâmpadas. Tá. Aí, cada lâmpada, ela pode iluminar sua linha ou sua coluna, mas não os dois simultaneamente, né? Então, para cada lâmpada, a gente tem que decidir se quer iluminar na direção da linha, da coluna ou da linha. A iluminação de cada lâmpada cobre R células. Então, se a gente escolher para ir para a linha, ela vai cobrir R células para a direita e R células para a esquerda. E nenhuma célula pode ser iluminada por mais de uma lâmpada na mesma direção. Ou seja, nesse caso aqui, se essas duas lâmpadas estiverem iluminando na vertical, na coluna, e o R for grande, a gente pode ter o caso de ter uma intersecção aqui. Isso é inválido. Vamos falar daqui a pouco. E aí o que a gente quer saber é se existe um jeito da gente acender todas as lâmpadas de forma que não tenha nenhuma intersecção. Então, só para ficar mais claro, as restrições, cada lâmpada vai ter que ser acesa em um desses tipos, ou na horizontal, ou na vertical, e elas cobrem R células. E aí, se acontecer isso, as duas estiverem, por exemplo, ligadas na horizontal, tivesse intersecção, a gente diz que é inválido, ou na vertical também, né? Pode ter o mesmo tipo. Mas se acontecer isso aqui, ó, uma mesma célula estiver iluminada na horizontal e na vertical, continua sendo válido. A gente só tem que tomar cuidado com a mesma direção. Então, vamos olhar para um caso de teste aqui. Imagina que a gente tem essas 4 lâmpadas aqui, nessas posições. A gente quer saber se existe uma maneira de ligar essas lâmpadas aqui. Então, quais são as restrições que a gente tem para esse problema? A gente pode ver que a lâmpada 1, aqui eu não falei o R, né? Imagina que o R seja 1, por exemplo, já vai dar errado.
Então, as lâmpadas 1 e 2, elas não podem ser acesas na horizontal, né? Porque elas vão intersectar nessa célula. A 2 e a 4 não podem ser acesas na vertical, porque vão intersectar nessa aqui. A 4 e a 3 não podem ser acesas na horizontal. E a 1 e a 3 não podem ser acesas na vertical também. Senão vai intersectar aqui. A gente tem que acender de tal forma que não viole essas restrições. Aí a pergunta que fica é, como a gente pode escrever essas restrições aqui, esse problema, no formato do TSAT? A gente viu lá atrás. X1, ou no X2, ou no X3, ou no X4. O que representa o X1 e X2, as variáveis? O estado da lâmpada? Então você diz, se for verdadeiro, ela está num... Não, o estado é ligado ou desligado? Vertical. Tá, verdadeiro é vertical e falso é horizontal, beleza. Então, aí, tem como editar. Então, not x1 ou x2, not x3 ou not x4. Então, mas aí, acho que nesse caso não vai... Então tem que estar V ou F? Como assim, Luana? Eu não entendi. Tá. Certo. Isso, precisa. Então, tá, mudei aqui, né? Então, o que o Christian disse foi not x1 ou x2, not x3 ou x4. Aí falou que para cada variável x, se for x for igual a 1, representa que ela está na vertical. X for igual a 0, representa a pequena fonte. Tá. Se for igual a 0, representa que ela está na vertical. E para cada lâmpada só tem essas duas opções, né? Porque a gente tem que ligar ela. Então, ou ela está na vertical ou ela está na horizontal. Então, essa atribuição para a variável funciona, tá bom. X igual a 1, igual a horizontal. Então, se a variável for verdadeira, quer dizer que ela está na vertical. Se ela for falso, quer dizer que ela está na horizontal. E aí ele tentou essa fórmula aqui, né? Só que aqui é um outro também. Aqui a gente pode ver que não vai dar certo, né? Porque, por exemplo, a gente pode colocar x2 igual a... x2 foi igual a 1, então x1 igual a 0, x3 igual a 0. Essa aqui é uma atribuição válida para essa fórmula, né? Se x2 for verdadeiro, então todo mundo é verdadeiro. Então, a fórmula é verdadeira já. Então, o x2 vai estar na vertical e o resto vai estar na horizontal. Então, se a gente voltar para o problema aqui, a gente vai ter o x2 na vertical e o resto na horizontal. Então, a gente pode ver que vai ter uma colisão entre o 3 e o 4. Então, aquela fórmula não funciona, mas está no caminho. Então, aqui, ó, o jeito que eu usei aqui, ó, foi parecido com o que o Christian fez. Ah, faltou um note aqui na segunda, desculpa. Então, LI, se for verdadeira, a lâmpada I está acesa na horizontal. E no segundo caso,
a lâmpada está acesa na vertical. Acho que aqui ficou confuso, né? É a luz igual a 1. Beleza. Então a gente usou a mesma definição da variável do Christian, mas a gente tem que tentar utilizar de outra maneira, né? As restrições. Aqui a gente pode ver, por exemplo, para a restrição 1, a gente tem que a lâmpada 1 e a 2 não podem ser acesas na horizontal. Então isso quer dizer que uma das duas tem que estar na vertical, né? As duas podem estar na vertical. Só que aqui pelo menos uma delas esteja na vertical. Então, a gente pode usar isso aqui, né? Por exemplo, aqui são as cláusulas, né? Então, para a restrição 1, L1 ou L2. Tem que ser falso, né? Então, not L1 ou not L2. Certo? Então, se uma delas tiver valor 0, essa cláusula aqui vai ter valor 1. E se essa cláusula tiver valor 1, a gente obedece a primeira restrição. A mesma coisa para a segunda restrição. A 2 e a 4 não podem estar acesas na vertical. Ou seja, uma delas tem que estar na horizontal. Então, uma delas tem que ter valor 1. Então, L2 ou L4. E é a mesma coisa para 3 e 4. E aí a gente chega nessa fórmula aqui, para esse problema. Que a gente pode ver que está no mesmo formato do TSAT, né? São de conjunção de disjunções, né? São es com os. Todo mundo entendeu? Entendeu? Então, a gente define a variável, né? A gente coloca, se ela for verdadeira, está na horizontal, 0 na vertical. E a gente tenta representar cada restrição como uma cláusula de uso, né? E aí, é só com isso aqui a gente já consegue resolver o problema, né? Porque com essa fórmula, a gente ainda tem que aprender como resolver essa fórmula aqui, né? Aqui foi só uma coisa que eu adicionei para o problema, é que, vamos olhar outra coisa. Suponha que o problema não permita que nenhuma célula seja iluminada mais de uma vez. Então agora não importa se for coluna ou linha. Isso quer dizer que esse formato aqui, ele é inválido, tá? Então, se uma célula cruzar na vertical e na horizontal, agora ela é inválida. Como que a gente consegue representar essa restrição? Tem que considerar o adjacente na outra direção. Certo, certo. Mas, usando essa definição das variáveis que a gente fez aqui, ó. Li é 1, se for na horizontal, 0 na vertical. Como é que a gente consegue escrever uma expressão booleana para representar esse caso aqui agora? Isso aqui é mais lógica digital, né? Que a gente aprende no primeiro semestre. As portas lógicas. Como é que a gente representa isso aqui? Not L1 e not L2. Vamos ver. Not L1 e not L2. L2. Então, acho que não funciona, né? Vamos fazer a nossa tabela. Vamos supor que tem uma aqui. L1 e not L2. Vamos ver aqui, ó. A gente tem o LJ, a gente tem o output aqui, né? Zero.
Acho que dá para fazer uma restrição por célula da matriz. Fazer uma restrição só deixa uma lâmpada passar na hora. Mas acho que não fica no tio 7. Então, o Luan falou, acho que dá para fazer uma restrição por célula da matriz e fazer uma restrição que só deixe uma lâmpada passar na hora. Então, você tem que tomar cuidado que, para ser o tio sat, só pode envolver duas variáveis, né? Porque se envolver mais de duas variáveis, então vai ser um trisat, um 4-sat, e aí, para resolver, vai ser NP completo, né? A gente não pode passar de duas variáveis, porque a gente consegue resolver em tempo polinomial. Então, a gente tem uma lâmpada Li aqui, né? Opa. O LJ aqui, e aí ela vai se encontrar aqui, né? Então, o que a gente tem? Se as duas estiverem na horizontal, pode, né? É um. Se uma estiver na horizontal e a outra estiver na vertical, você também vai ter essa aqui, né? Então, elas não podem se encontrar nem aqui, nem aqui. Então, se as duas estiverem na horizontal, na mesma direção, é válido. Se elas estiverem em direções opostas, elas vão se encontrar, né? E aí isso deixa de ser válido. Certo? Então, se elas estiverem na mesma direção, dá 1, tá ok. Se elas estiverem em direções diferentes, dá 0, não pode. Tá bom? E aí, a gente lembra que essa porta aqui é o... Foi quase, Turcão. É o choro invertido, né? Então, ela vai ser isso aqui, né? Que é o choro invertido. Só que, como a Juna falou, isso aqui não pode, porque não tá no formato do TrueSat. Só que a gente também aprendeu em lógica digital que dá para transformar toda a tabela verdade em conjunção de disjunção, né? A gente pode ter a formulinha para transformar em os e yes. E essa aqui seria as duas cláusulas que a gente precisa para representar essa fórmula. Então, com essa restrição aqui, com essas duas cláusulas, a gente consegue invalidar esse tipo de intersecção. Então, isso aqui é só para mostrar que não é só os e yes diretamente, pode ter outro tipo de porta. A gente só precisa converter para os e yes. Tá bom? Deu para entender? Deu. Beleza, então agora vamos aprender de fato como é que a gente resolve essas expressões, né? Então a gente tem um TrueSat, a gente estava usando essa black box aqui, agora vamos tentar descobrir o que está dentro dela, como é que a gente consegue resolver essa expressão, como é que a gente consegue encontrar uma atribuição válida em tempo polinomial. Tá. Então, agora a gente vai olhar para cada cláusula aqui independente, tá? Então, deixa eu olhar aqui. A gente vai olhar para cada cláusula dela, para cada cláusulinha dessa aqui. A gente vai tentar entender o que ela está gerando, né? O que ela está implicando nas variáveis. Então, vamos supor que a gente tem essa cláusula aqui, A ou B. É para encontrar uma só, Gina. Se não me engano também, eu já vi, para encontrar todas NP completo também. É porque pode ter muitos, né? Mas NP completo também. Ele te dá uma solução. Então, aqui, ó. Vamos olhar para essa cláusula aqui, A ou B. Vamos supor que o A é falso. Se o A for falso, isso implica que o B tem que ser verdadeiro. Certo? Porque as nossas variáveis, a nossa fórmula, elas vão estar ligadas com ex, né? Então, cada expressão, cada cláusula tem que ser verdadeira. Então, se um dos termos for falso, o outro tem que ser verdadeiro. Então, se a gente tem que o A é falso, então ele implica em B verdadeiro. É a mesma coisa para o B. Se o B é falso, ele implica que o A é verdadeiro. Então, para cada cláusula, a gente tem esse parzinho aqui, em que uma variável falsa implica que a outra é verdadeira. Isso acontece para que a gente possa ter solução, né? Porque cada cláusula tem que ser verdadeira, porque está ligadas com esse. São conectadas com esse, né?
Então, por exemplo, vamos olhar para essa fórmula aqui. A gente tem essas 4 cláusulas. E aí vamos olhar quais as implicações que ela gera. Então, para a primeira, a gente tem A ou not B. Isso quer dizer, se o A for falso, então o B também tem que ser falso. Se o B for 0, essa expressão aqui é verdadeira. Agora, se o B for falso, se o B for o oposto, então o A tem que ser verdadeiro. Então, se o B for 1, o segundo termo aqui, o primeiro termo, tem que ser verdadeiro, que é o A. Agora, a mesma coisa para a segunda. A gente tem not A ou B. Se o A for verdadeiro, então isso aqui vai dar 0. A gente precisa que o segundo seja verdadeiro, que é o B. Então, B é verdadeiro. Agora, se o B for 0, então isso aqui é 0, e o primeiro tem que ser verdadeiro. Então, not A. A mesma coisa para a terceira. A gente pode ver, né, que o oposto. Então, se o A for verdadeiro, o B tem que ser falso. E a mesma coisa para a quarta. Então, para cada cláusula da nossa fórmula, a gente vai ter esse parzinho de implicações. E aí, o que a gente pode fazer com isso é criar um grafo das implicações. Então, a gente vai criar um grafo, e no grafo, cada variável vai ter 2 vértices. Que é um vértice representando o valor verdadeiro, e outro vértice representando o valor falso. E aí a gente conecta esses vértices usando as implicações. Então, cada variável é representada por 2 vértices. O valor dela, ela é verdadeira, e a negação. E as arestas são as implicações. Então, esse aqui é o exemplo do grafo daquele caso. Então, aqui a gente tem as variáveis, C, not C, o A, not A, e o B, not B. A gente conecta eles com as implicações. E aí, como é que a gente verifica a satisfatibilidade com esse grafo, olhando para esse grafo? Então, o que esse grafo está dizendo? Imagina que a gente vai escolher um valor para C. Eu quero que C seja verdadeiro. Então, ele vai implicar que A tem que ser verdadeiro, que B tem que ser verdadeiro, que o not B tem que ser verdadeiro, vai implicar que tudo tem que ser verdadeiro. Esse aqui é o grafo das implicações, né? Por exemplo, se o not C for verdadeiro, então quer dizer que C é falso. Só que o not C não implica em nada. Então, eu colocar ele verdadeiro, não muda em nada, né? O estado das outras variáveis. Se o A for falso, então ele implica que o C também tem que ser falso. E aí, deu para entender o que esse gráfico representa? Mais ou menos? Tá, deixa eu tentar explicar de novo. Para cada cláusula, a gente tem o A ou o B, certo? Para cada cláusula, a gente vai ter 2 variáveis, elas estão conectadas com o. E aí a gente vai tentar ver o que uma variável está implicando na outra. Então, por exemplo, nesse caso aqui, vamos olhar para a primeira, A ou not B. E a gente vai testar as 2 opções que a gente tem. Se o A for verdadeiro, ele não implica em nada no B, né? Tá, vamos escrever aqui na outra tábua. Então, o Jorge falou que A verdadeiro implica em B verdadeiro, mas implica em B falso também. Você diz no grafo? No seu grafo. Tá, vamos ver. O A implica em B verdadeiro? Sim. Por quê? Vamos ver. O A é aqui, ó. A gente tirou o A implica em B verdadeiro a partir da segunda cláusula, né? Então, se o A for verdadeiro, o B, se o A for 1, o primeiro dá 0 e o B tem que ser 1. E se o A for 1, o B tem que ser falso. Aí você já percebeu, né? Que isso é uma contradição. Não tem como ele implicar nas 2 coisas. Então, isso quer dizer que o A tem que ser falso. Porque se o A for 1, ele vai implicar em B falso e B verdadeiro. Isso é impossível. Então, só daqui a gente consegue tirar que o A é falso. Entendeu? Beleza. E... Nossa, desculpa, eu tava apontando no slide e não tinha mudado a tábua. Desculpa, mas deu pra entender, né? Que se o A for verdadeiro, ele vai implicar no B falso e no B verdadeiro. Isso é uma contradição. Então o A tem que ser falso. Tá, beleza. Agora... você entendeu também agora, Luana? Isso. Tá. É exatamente isso. Vocês perceberam já. Esse gráfico vai ajudar a gente a encontrar as contradições que tem. Se tiver alguma contradição no grafo, em alguma variável, então não vai ser impossível, não.
Então, se esse A, com isso aqui a gente já descobriu que o A tem que ser falso. A gente pode ver que o A falso só implica em ser falso. A gente pode ver que ele implica em menos coisas, né? Então é melhor usar o A falso. Então, vocês entenderam. E agora fica a pergunta, né? Como é que a gente consegue verificar se existe uma... Não a atribuição, né? Só quer verificar se existe ou não a satisfatibilidade. Essa partezinha aqui é mais difícil, gente. Vamos tentar olhar. Então, eu fiz um outro caso aqui. Porque esse caso aqui faz uma DFS. Tá, hoje não deu uma ideia. Vamos lá. O Arjuna falou para fazer uma DFS para todos os vértices. E o que a gente faz na DFS? Tá, a Luana perguntou, o que acontece com C se a gente viu que o A é falso? Tá. Nesse caso aqui, a gente descobriu que o A é falso. E se o A é falso, ele implica que C é falso. Então a gente já sabe que A é falso e que C é falso. Já sabe essas duas coisas. E para o B, a gente pode ver que não importa, né? O que ele ser. Porque se ele for falso, ele vai implicar em A falso e C falso, que é tranquilo. E se o B for verdadeiro, implica em A falso e C falso. Então, daqui a gente já conseguiu tirar as duas soluções. Que o A é falso, C é falso, e o B pode ser qualquer coisa. Entendeu? Assim, tá, beleza. E o Arjuna falou, faz uma DFS para todos os vértices, verifica se aparecer uma afirmação e a negação dela. Tá certo. Uhum. O que o Arjuna falou tá certo. Então, o Arjuna quer começar uma DFS para cada vértice. Não, calma. Verifica. Mas para esse caso aqui, ó, se a gente fizer uma DFS a partir do A, vai aparecer a afirmação do B. Ah, não, tá. Você falou para começar uma DFS do A. Tá, então, você começa uma DFS a partir do vértice X e você vê se aparece a negação dela. Tipo, o A aparece pro not A. Aí você vai falar que já deu ruim esse caso? Não sei se você entendeu, Gina. Se aparece a negação de qualquer vértice que você percorreu, deu ruim, né? Tá falando, tipo, você começa no A, né? Apareceu o B e o not B, você quer dizer que dá ruim? Isso. Se aparecer a negação. Isso implica que o A, pro A deu ruim, né? Mas pode ser que pra negação dele dê bom. Como, por exemplo, esse caso. O not A, ele não acha nenhuma contradição. Então, pra ele dá bom. O Dixon falou, usa componentes conexos? Sim. Por isso que ela veio depois da aula de componentes fortemente conexos. Mas aí, spoiler. É DFS mesmo, então? Sim, dá pra resolver com essa ideia do Arjuna. Pode ser DFS ou BFS, né? Porque a gente só vai querer saber, a gente só tá interessado em quais vértices são alcançáveis a partir de outro vértice. Então dá pra fazer com os dois. E dá pra fazer uma DFS a partir de todos os vértices, só que vai ficar com complexidade quadrática. Mas por enquanto vamos pensar assim, se a gente conseguir resolver assim tá bom. E depois a gente consegue otimizar para linear. Sim, verdade. Mas vai ver. Se a gente conseguir chegar na solução quadrática, dá para chegar na linear depois. Fica fácil. Se A... Sim, tá. O que o Lincoln falou tá certo. Então, o que isso quer dizer? Se o A e o not A estiverem no mesmo componente fortemente conexa, não tem solução. Que é a mesma coisa dizer, se o A alcança o not A e o not A alcança o A, é impossível. Então, deu para entender a contradição? Uma variável verdadeira implica nela falsa. E a falsa implica nela verdadeira. Então, é impossível a gente conseguir. Então, a gente começa uma DFS do A, a gente encontrou o not A. Mas o not A não volta para o A, né? Então, tá ok. Se uma variável se uma variável alcança a negação dela, e a negação dela alcança ela também,
Então, isso é impossível, porque a gente vai ver o próximo caso aqui, né? Então, vamos olhar. A gente tem essas três cláusulas, not A ou B, e not B ou not A e A. A gente vai ver isso aqui, é só o A, então o A tem que ser verdadeiro, né? Isso aqui não é o TrueStat, porque só precisa olhar para o máximo de literais, o máximo é 2. Então continua sendo o TrueStat. Então a gente tem as 4 implicações. Então para a primeira aqui, se o A for verdadeiro, implica em B verdadeiro. Se o B for falso, implica em A falso. Para a segunda cláusula, se B for verdadeiro, implica em A falso. E se A for verdadeiro, implica em B falso. Agora, falta uma implicação, que eu deixei para vocês pensarem, que é para a terceira cláusula, só o A. Essa terceira cláusula aqui diz que o A tem que ser verdadeiro. Como é que a gente faz isso com a implicação? A gente precisa adicionar uma aresta lá naquele gráfico para representar isso aqui. Para ele mesmo? Do A pro A? É, faz sentido, mas pensa com ela e a negação dela. Isso. O jeito que o Dixon falou ajuda ali. O Arjuna tá certo. O not A implica no A. Então, esse aqui. Not A implica em A. Aqui era pra ser 5, mas beleza. Mas dá pra fazer do jeito que o Dixon falou também, né? Então, era só o A aqui, né? Então, imagina que a gente tem A ou A. A gente pode fazer do mesmo jeito, né? Então, se o A for falso, implica em A verdadeiro. Se A for falso, implica verdadeiro. Então, as duas implicações vão ser iguais, né? A gente pode dar só uma delas. Opa. O not A implica em A. Ok? Então, isso quer dizer que faz sentido, né? Se o A for falso, ele tem que ser verdadeiro. Então, é impossível o A ser falso. E aí, a gente tem esse grafo aqui, que eu desenhei na mão. Aí ficou aqui, né? O A implica em B, o B implica em not A, o A, not A implica em A. Aqui está desenhando o gráfico. Tá. O Gilson, o A ou 0 dá para fazer? Aí você teria que criar um vértice a mais, um vértice auxiliar para representar o 0. Eu não sei. É porque desse jeito aqui, você garante que o not A nunca vai ser usado, né? Você nunca vai atribuir o not A, porque not A implica em A. Tá. E aí, é mais fácil assim. E aí agora, como é que a gente checa nesse gráfico aqui quem é satisfatível, tá? Já vou adiantar que ele não tem solução para essa expressão aqui, né? E aí, acho que o Lincoln tinha falado já, né? Então, a gente pode ver, ó, imagina que a gente começa uma DFS no A. A gente vê que o A alcança o not A. Então quer dizer que o A verdadeiro implica no A falso. Então a gente sabe que o A não pode ser verdadeiro. Agora, se a gente começar do not a negação do A implica em A. Então quer dizer que A não pode ser falso também. Então é impossível. Porque o verdadeiro implica no o verdadeiro, ela verdadeira implica nela falsa, e ela falsa implica nela verdadeira. Então, deu pra entender? Sim, sim. Tá. Então, a gente consegue fazer quadrático, né? Para cada vértice, a gente começa uma DFS, vê se ela alcança, visita a negação dela, e depois vê se a negação dela alcança ela verdadeira, né? A não negação. E aí, fica quadrático, né? Como é que a gente pode fazer isso em ODN?
Alguém tem alguma ideia? Como é que faz? Ah, tá. Se versus x é constante x. Tá. Como é que a gente consegue fazer isso linear? Tem que usar o que a gente aprendeu na última aula do Fakuri. As componentes fortemente conexas. Tá, então, a ideia opa, é encontrar as componentes fortemente conexas do grafo. E a gente só precisa checar se a variável e a negação dela estão na mesma componente fortemente conexa. Porque vocês lembram que uma componente fortemente conexa significa que todos os vértices dela alcança, todos os vértices são alcançáveis, né? Então, da componente fortemente conexa. Então, se a variável x e a negação da variável x estarem na mesma componente fortemente conexa, significa que uma alcança a outra. Então, é impossível. Então, a gente roda os algoritmos que é o Kozaraja ou o Tarjan, e checa se elas estão na mesma componente. E aí, com isso, a gente consegue checar se o problema tem resposta ou não com complexidade linear. Mas como que a gente faz para checar, para encontrar uma atribuição, pelo menos, né? Uma atribuição possível. Então, vamos voltar para esse grafo aqui. Como encontrar uma atribuição válida. Todo mundo entendeu essa parte de ver se tem solução ou não? Tá, então a gente tem esse grafo aqui, que é o mesmo que a gente estava vendo antes. E aí a gente vai encontrar as componentes fortemente conexas dele. E aí vocês lembram da última aula, né? Então, a gente tem o C. Topou sorte no DAG. Exatamente. A gente vai chegar lá. Então, a gente tem uma componente fortemente conexa, que é só o C. A gente tem o A e o B na mesma componente fortemente conexa, porque o A alcança o B e o B alcança o A. A mesma coisa para a negação de B e a negação de A. E por último, a mesma coisa para a negação de C. Tá. E agora, a gente precisa usar isso para encontrar a nossa solução. Ó, deixa eu ver aqui. Tá. Então, lá no começo, acho que alguém tinha comentado, acho que foi o Christian, né? O que acontecia se a gente usasse o A como verdadeiro. A gente viu que se a gente usar como A como verdadeiro, leva uma implicação. Que é o A implica em B, o A implica em not B. Então daqui já dá para ter uma ideia. Vocês viram, né, que, só para voltar antes, depois que você cria as componentes fortemente conexas, você pode criar um novo grafo, esse grafo vira um DAG, né? Então ele não tem ciclos. Então, por exemplo, a gente tem o C vindo para cá, essa componente para essa aqui, para do not B e not A, e depois elas para o not C. Então, a gente sempre quer usar, a gente quer definir as variáveis. A gente quer sempre definir elas o mais tarde possível, né? Porque elas vão ter menos implicações. Por exemplo, se eu usar o A como verdadeiro, ele tem uma, duas, três, quatro implicações. Se a gente usar o not A, ele só vai implicar em uma coisa, que é o not C. A gente sempre quer usar o mais tarde possível. Tá? Então, para esse caso aqui, se a gente pode contar o topo sorte do grafo, né? Que é a ordem topológica dele. Que é o C. A gente tem a segunda componente fortemente conexa, que é o A e o B. É o segundo vértice. O not B e o not A são o terceiro na ordem topológica e o not C. Se eu quero definir o valor da variável, compensa eu definir a mais tarde possível, né? Por exemplo, se eu escolher o C como falso, ele não implica em nada. Ele não vai mudar nada os valores das outras variáveis. Então, elas ainda vão estar livres para definir os valores delas. Então, eu posso escolher o C como falso. Agora, a mesma coisa para outra... A gente vai para a próxima componente fortemente conexa, que é o not B e o not A. A gente define elas também como falso, porque elas não apareceram ainda. Porque elas vão implicar em menos coisas. Deu para entender essa ideia?
Porque quando eu defino um valor da variável, tá, mais ou menos. Ficou confuso mesmo. Quando eu defino o valor da variável, se eu escolher um valor para esse A aqui, ele vai definir o valor de todas as variáveis à direita dele, né? Então, se eu escolher esse A como verdadeiro, ele vai definir o B como verdadeiro. O Facuri... Qual que foi essa ideia, Facuri? Começa do C e marca como verdadeiro. Tá. Aí você já vai ter definido tudo para a direita, né? Tá. E aí, tá, você definiu o C como verdadeiro, aí você vai ver que o A tem que ser verdadeiro também, vai ver que o B tem que ser falso e tem que ser verdadeiro. Aí você vai precisar corrigir isso, né? Aí como é que você vai corrigir? Dá para corrigir? Eu não sei. Tem, tinha que pensar. Não sei, não sei. A ideia do Facuri era começar aqui, né? Da primeira. Começa do primeiro valor da dupla sorte, C. Marco ele como verdadeiro. Só que se eu marcar ele como verdadeiro, eu tenho que marcar todo mundo também para a direita, né? Como verdadeiro. Todo mundo que ele alcança. E aí a gente já pode ver que vai ter uma contradição no not B, not B. Então a gente não pode marcar ele como verdadeiro. Por isso que a ideia é a gente deixar. A gente pega os que implicam em menos coisas, né? Então, então o not C, ele não implica em nada. Então a gente pode atribuir ele como falso. A gente usa o valor da variável, e agora as outras variáveis ainda estão livres para decidir o valor delas. A gente faz a mesma coisa para o not B e para o not A. E aí. Tá. Então, essa aqui é a ideia do algoritmo, tá? Então. Vamos pensar aqui. Calma, alguém tem. Você vai implicar quando é verdadeiro? Não. Senão nem vice-versa. Isso. Isso. Você vai implicar quando for verdadeiro. Então, por exemplo, se aqui fosse o C, a gente já escolheu o valor da variável, né? Então a gente nem se importar mais com ele. A primeira vez que ele aparece no topo sorte, ou a última, né, que a gente vai de trás para frente. A primeira vez que ela aparece, a gente define o valor dela, e depois a gente esquece dela, né? Porque a gente já usou a implicação dela. Entendeu? Aqui é o exemplo, né? A gente usou o C falso, que não implica em nada, o B falso, o A falso, eles estão na mesma componente, e elas implicam em C falso. O B e a topo sorte. Tá. Vocês querem que desenhe outro caso? Ficou confuso ainda? Mas o B tanto faz, né? Sim, sim, é. O B tanto faz o valor dele, né? Só que aí, esse nosso algoritmo, ele vai dar uma solução, né? E aí, nesse caso, ele vai escolher o B como falso. Que é o primeiro, o B falso aparece antes do B verdadeiro, né? No topo sorte. Então, o algoritmo vai escolher o B como falso. Ok. O B não tem que ser falso por causa da primeira cláusula. Vamos ver. O B não tem que ser falso. Verdade. Verdade. Torci tem um ponto. Vamos ver.
o que acontece se a gente colocar o B como verdadeiro? B como verdadeiro implica... Ah, mas B como verdadeiro, se B for 1, o A tem que ser verdadeiro. Mas se você assumir B, ele implica em A, que implica em not B, né? Sim, verdade. O B tem que ser falso também, né? Porque se B for verdadeiro, ele implica em A, que implica em not B. Então B tem que ser verdadeiro. Tá certo. Não, B tem que ser falso, né? Desculpa. Tá certo. Exato, todo mundo tem que ser falso. E aí, o que vocês acharam? Vocês querem que eu mostre o código? Que o código vai ser... A gente vai definir... Eu posso implementar aquele primeiro problema? Ou vocês querem ver outros problemas pra gente ver como aplica? E, o código vai ser montar o grafo e fazer o Cosarad, né? O que vocês preferem? Mostra como resolve primeiro? Tá, beleza. Então, vou mostrar aqui. Esse aqui é o problema. Então, aqui ele define, né, fala do grid N por N, tem L lâmpadas, e aí cada lâmpada cobre R quadrado ali, né, R células, nas duas direções. Então esse aqui vai ser o input, ele vai dar o tamanho do grid, quantas células cada lâmpada cobre e o número de lâmpadas. E aqui é a posição de cada lâmpada. E aí no final ele só quer saber sim ou não. Então ele nem quer saber se você vai ligar na vertical ou na horizontal. Só quer saber se tem resposta ou não. E aí, vamos implementar isso então. Ixi, só dá para apresentar no Chrome, não dá para apresentar no terminal? Ah, uma janela. Esquece. Achei. Acho que agora vai. É possível compartilhar sua tela. Vamos fazer no CS Academy mesmo. Tá. Então vamos fazer aqui. Então, a gente vai ter o nosso gráfico. Ele dá o tamanho do grid primeiro, quantas células cobrem, R células, e o número de lâmpadas. Aqui a gente vai ter as lâmpadas.
posição de cada uma. Então, com isso aqui, pode dar um zoom. Dá pra ver? Tá. Então, vamos lá. A gente tem... Então, só pra gente lembrar, né? A gente vai ter L... As variáveis aqui. Elas vão ser L e I, que é a lâmpada I. Ela tem valor 1, se estiver na horizontal. L é igual a 0, se ela estiver na vertical. Tá? Então, agora a gente tem que criar as restrições. Ou seja, para cada par de lâmpadas, a gente tem que ver se elas podem ser, se elas têm alguma restrição, né? Se elas não podem ser acesas em alguma direção. A gente vai iterar sobre todas as lâmpadas. Eu não sei se vocês viram, mas os limites eram... Era N, R, L. Era tudo menor ou igual que 10 ao cubo. A gente pode fazer esse quadrado aqui. Então a gente vai gerar sobre todos os pares de lâmpadas. A gente precisa checar se elas intersectam na horizontal e se intersectam na vertical. Então, para intersectar na horizontal, a gente pode checar se elas têm o mesmo Y. Não. Tá certo isso? Na mesma linha? Não. Não confundo com os Y ali. Tá certo. Aqui é na linha, né? Agora elas estão na mesma linha. E agora a gente precisa checar se elas estão a uma distância de R células, né? Então, por exemplo, tem a lâmpada I aqui. E aí, vamos ver que ela vai cobrir 3 células. Então, R igual a 3. E aí, vamos supor que a gente tem o J aqui. Então, elas vão cobrir essas 3 células aqui. Cobrir essas 3 células. Então, se a distância entre as duas, mesma linha, for menor que quanto aqui? Aqui, deixa eu ver aqui, 2R, tá? Então, por exemplo, a distância entre a lâmpada I e a lâmpada J aqui são 6 células, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente pode ver que está no limite, né? Ou seja, se a distância fosse maior, tá tranquilo. Se a distância for menor, elas vão intersectar aqui, nessa célula. Se ela for menor que 2 vezes R, vai ter intersecção. Beleza? Então aqui a gente tem que criar uma restrição. E aí, qual que é a restrição que a gente vai criar aqui, né? Então, as duas não podem estar acesas na horizontal. Ou seja, L e I, uma das duas tem que estar na vertical. Então, not LI ou not LJ. Tá? Então, a gente tem essa restrição, vai criar esse termo aqui. Então, ou uma das duas tem que estar na vertical. E aí, se a gente olhar quais são as arestas que a gente vai criar no nosso grafo, né? Então, a gente vai ter LI, que implica em not LJ, e LJ implica em not LI. Então, a gente precisa criar essas duas variáveis. A gente vai ter o nosso grafo, e a gente vai precisar criar duas variáveis aqui. E aí, agora a gente precisa representar a variável I e a variável J como variáveis, como vértices do grafo, né? Aí, o jeito que eu faço é assim. Por exemplo, a lâmpada I, a lâmpada 0, vai representar os vértices 0 e 1. A lâmpada 1 vai representar os vértices 2 e 3. Sendo que o primeiro é o positivo aqui, né? E o segundo é a negativa. Então aqui é o variável x e aqui é o not x. Então a lâmpada 2
é o 4 e o 5. Aqui é o vértice, né? Então, aqui é o vértice. Então, se a gente tem a lâmpada I. Não é melhor eu escrever tipo como eu não colide assim. Calma aí que o Luan perguntou aqui. Tá demonstrando aqui, ó. Se a lâmpada I, se a gente tem a lâmpada I, então o vértice positivo é 2 vezes I, e o vértice negativo é 2 vezes I mais 1. Tá bom? Então, se a gente usar essa formulinha aqui, a gente consegue representar as variáveis nesse formato aqui. O positivo e o negativo. Agora o Luan perguntou, não é menor ou igual que 2 vezes R? Porque, tipo, quando não colide, no exemplo, L igual a 0, ilumina de 1 a 3, enquanto LJ ilumina de 4 a 6. Tá, no exemplo aqui, né? Então, se a distância for menor ou igual... Então, se a distância for igual... Se a distância for igual a 2 vezes R, vai dar 6, né? E nesse caso não está colidindo, né? Então, se ela for igual a 2 vezes R, não colide. Que é esse caso aqui. Ele preencheu 3, o I preencheu 3 para a direita, o J preencheu 3 para a esquerda, e a distância é 6. Não está colidindo. A gente quer que entre nesse if só quando colide, para a gente criar as restrições. Porque se não colidir, então não importa, porque não vai ter nenhuma restrição na nossa fórmula. Uma variável não interfere na outra. Deu para entender? A distância não é 7 no exemplo? De fato. Tá certo. Perfeito. Então, essa aqui não são quantos variáveis, então esse número menos esse aqui. Tá certo. Então, tá certo. Aqui é menor ou igual que 2 vezes R. E aí é quando colide. Perfeito. Então, a gente tem que usar... Então, se a diferença entre as colunas for menor ou igual que 2 vezes R, colide e entra nesse exemplo aqui. Agora a gente precisa criar essas duas arestas. Valeu, Luan. Então, a variável positiva implica nela negativa. Na outra variável positiva. Aqui eu uso uma função para ajudar. Então, positivo da I implica na negativa de J. E o positivo de J implica no negativo de I. Depois a gente define essas variáveis. E agora a gente vai checar para a coluna. Então, se elas estão na mesma coluna, a gente vai criar a restrição. Daí que as duas não podem estar na vertical. A gente precisa que uma delas esteja na horizontal. Então, LI ou LJ. Opa. Faltou checar a distância, né? Então, agora a gente está checando a coluna. LI implica, nesse caso, se o LI for falso, ele implica que o LJ tem que ser verdadeiro. E se o LJ for falso, implica que o LI tem que ser verdadeiro. Então, no nosso grafo, a gente vai criar novamente duas variáveis. Duas arestas, desculpa. E agora é o contrário. Então, negativo de I implica no positivo de J. E o negativo de J implica no positivo de I. Tá bom? E agora, com isso, a gente consegue rodar o nosso TioSat. Então, aqui eu vou chamar o solve TioSat. Se retornar verdadeiro, então tem solução. A gente imprime essa. Se retornar falso, então não tem solução. Vamos criar aqui. Faltou a gente declarar o que é o positivo e o negativo lá, né? Definir isso aqui como global. E aí, então, o positivo de x. Então, a variável positiva, como eu expliquei lá embaixo, a gente retorna 2 vezes x. E negativo, a gente retorna
2 vezes x mesmo. Tá bom? Agora vamos... Alguém tem alguma dúvida até aqui? Essa aqui foi a parte de montar o grafo das implicações. Tudo ok? Beleza. Então, agora a gente precisa criar... A gente precisa fazer... A primeira coisa, a gente vai checar se tem resposta ou não. E aí, para isso, tem que checar se a variável e a negação dela está na mesma componente fortemente conexa. Eu não sei se vocês lembram da última aula, mas a gente vai usar o Cosarage para fazer isso, tá? Então, o Cosarage, a gente vai... Aqui eu vou passar o número de variáveis, tá? Só para ficar mais claro. E aqui, o número de variáveis que tem, que são o número de vértices, é 2 vezes o número de lâmpadas. A gente itera sobre todos os vértices. A gente vai fazer uma DFS para cada um. No Cosarage, a gente começa encontrando o topo sorte do grafo. DFS de... É a ordem do topo sorte. Marca o vértice como listado. Isso a gente encontra o topo sorte. E agora, para encontrar a componente fortemente conexa, a gente tem que fazer uma outra DFS, né? Na ordem reversa do topo sorte. A gente precisa inverter o topo sorte. E agora a gente vai encontrar nossas SCCs. Então, vou chamar de componente aqui. Você vai ter nossas componentes aqui, SCC. E começar marcando. Vamos começar o com. Então, se parece que a gente vai ser o que está no topo sorte. A gente vai na ordem do topo sorte. E aí, se ele ainda não tem uma componente, se não foi atribuído mais CC para ele, né? Desculpa. A gente faz a DFS para encontrar as componentes fortemente conexas. Que é uma segunda DFS, começando em U, e vamos atribuir para todo mundo a componente atual, que é o com. E depois disso a gente atribui incremento para começar a próxima componente fortemente conexa. Então, aqui é S2. SCC igual a com. Agora aqui, esse aqui é o grafo, né? Agora aqui, não é no grafo original que a gente faz, né? A gente precisa ter um grafo transverso para fazer o Cosarage. Então, SNAT SCC de V, S2 de V. Essa aqui é só a parte do Cosarage. Só que a gente precisa criar esse grafo transverso que a gente não criou antes, né? Então vamos criar o grafo transverso. A gente define ele aqui. E aqui embaixo agora. Aqui a gente vai adicionar as variáveis do grafo transverso. Então, é só inverter a de cima. A parte aqui é mais componente fortemente conexa do que TSAT, né? Só estou utilizando o que a gente já sabe para criar o nosso grafo. E aqui o grafo transverso é invertido, positivo, positivo, negativo, negativo. Eu só inverti as arestas aqui. Então, negativo para positivo, no grafo transverso é do positivo para o negativo. Aqui era positivo para negativo, embaixo é negativo para positivo. E aí na DFS2 a gente percorre o grafo transverso. E agora com isso a gente já tem as componentes fortemente conexas. Tudo que a gente precisa fazer é a gente quer sobre todas as variáveis. A gente checa se a componente fortemente conexa da variável do vértice I for igual a igual da variável I mais 1. Então esse aqui, o I é a variável positiva, o I mais 1 é negativa. Então aqui a gente incrementa de 2 em 2, tá? Se a gente fizer assim é mais fácil, né? N sobre 2. A gente tem N vértices, então a gente tem N sobre 2 variáveis. E aqui o positivo é I vezes 2, o negativo
Pode usar esse aqui, só para ficar mais claro. B é a variável. Então, se a componente fortemente conexa do positivo for igual a do negativo, então o positivo implica no falso e o falso implica no positivo. Então, quer dizer que não tem resposta. Nada disso acontecer, então tá ok. Então é positivo. E é isso. Vamos ver se rola, né? Deixa eu copiar o caso. Tá bom, copiar esse caso aqui. Nem compilei, né? Dá pra incluir bits aqui? Aqui é ponto e vírgula. Pegou. Vamos ver. Ixi, porque ele imprimiu várias vezes. Tá dentro do forno. Agora tá certo. Tá voltando várias vezes. Vamos ver de novo. Deixa eu dar uma vez, deu yes. Agora vamos ver o segundo. Se ele quer pra ser não. Yes, quando deu ruim. E agora? Então vamos ver se a gente encontrou os visitados. Inverteu a ordem. E se ser positivo ou negativo, tá certo. Vamos ver. A gente tá criando certo. Então, se está na mesma linha, a gente checa a diferença das colunas. E aí cria a variável positivo com negativo, positivo com negativo, negativo, positivo, negativo, positivo. Parece certo. E a gente já tá ali. Aqui embaixo a gente cria da coluna. Então o second tem que ser igual ao second. Aqui é a diferença do first. Certo? E aqui a gente cria do negativo para positivo, negativo para positivo. E transverso é positivo para negativo para negativo. E aqui a gente verifica o sold to site. Tá? L não pode ser L. E aí aqui o zeragem, vamos ver. A gente começa a ver estado. Se não está visitado, chama DFS deal. Aqui é V. Não está visitado, só põe no topo sorte. Tá de boa. A gente inverte a ordem do topo sorte. E aí começa. Insere aqui. Pega a ordem. Se não tem SCC ainda, começa DFS 2. Começando em U no comp. E aqui a gente anda no verso. No grafo transverso. No DFS. Aqui não é U, né? Aqui é comp. A gente tem que passar a componente que a gente quer. Vamos ver se era isso. Agora deu novo. Acho que era isso. Vamos ver se a gente consegue enviar. Vocês conseguem acessar o Codeforce? Ah, foi mal, gente, eu não tinha visto. Eu tava na trava. O CF tá fora do ar mesmo? Vixe. Vamos ter que ficar só com esses dois casos aí, velho. Né? Vamos rodar o outro primeiro e ver se tá acontecendo. Mas... Alguém ficou com alguma dúvida no código? Passando sem botar certo. A parte do TioSat mesmo, essa é a parte de criar o grafo, né? Então a gente precisa olhar
as restrições, definir bem a nossa variável, nesse caso era o horizontal e o vertical, e aí olhar para as restrições e criar o grafo. E aí depois vira mais um problema de componente fortemente conexo, né? Para quem já conhece Flow, né? É a mesma ideia do Flow. Você modela o programa como Flow e depois só roda os algoritmos lá. O de Nick e o Edmund Scarp. Então, a parte mais difícil é a parte da modelagem. Faltou também eu falar como é que a gente define... Nossa, eu não estava mostrando a aba do código, né? A gente define as variáveis e cria as restrições. E aí, sobre o ToStat é basicamente só cosaragem, né? Para resolver o problema. Como é que a gente... Se ele quisesse saber se era vertical ou horizontal, né? Como é que a gente faria? A gente vai ter o assignment das variáveis. Vai ter n sobre 2. Vamos começar com falso aqui. E aqui, qual que é o assignment da variável verdadeira? Se ela é falso? Se ela é falso, como é que a gente sabe se ela é true ou falso? A gente vai usar aquela mesma ideia do topo sort. Então a gente precisa ver qual que veio primeiro, né? E aí para isso a gente usa a componente fortemente conexa. Então, se a componente fortemente conexa é positivo for maior que a do negativo, então ela é verdadeira. Se não, é falso. E é só colocar isso, né? Assim fica mais legível, né? Então, se a componente conexa positivo for maior que a do negativo, quer dizer que ela está depois, né? Quer dizer que ela está mais para frente, está por último. Então a gente coloca ela como verdadeira para resultar em menos implicações. Que as duas variáveis ficam mais livres. É aquela ideia do grafo. Então com isso aqui, a gente consegue também o valor das variáveis e a gente pode usar isso para imprimir, né, se o problema quisesse. Precisar do tempo de visita da componente. O SCC dá esse tempo, né? Que a gente está incrementando aqui. Ele vai determinar a ordem do topo sort, né? O valor das componentes. A gente está indo na ordem do topo sort, né? Ele vai definir o componente nas ordens, naquela ordem. A gente já pode usar o valor da SCC mesmo. Alguém ficou com alguma dúvida? Acho que depois eu vou separar uns links para vocês darem uma lida também. De primeira, é muita informação, né? Vai ser meio confuso. Vocês querem ver um outro problema agora, um mais difícil? Tirar algumas dúvidas? A gente pode terminar por aqui mesmo também. Manda. Tá. O outro não está no slide, mas eu vou mostrar aqui. Então, você vai ter um grid, e aí ele pode ter três tipos de elementos, né? Algumas células podem ser branca, preta, ou podem estar vazias. Vamos botar a hashtag como vazio. E aí, imagina que é tipo um quebra-cabeça? Não é acho que é quebra-cabeça, né? Você tem que montar. Então você tem variáveis de 3 tipos. De 4 tipos. Esse tipo aqui. Vamos colocar esse ponto. Esse tem um tipo. Você tem esses 4 tipos de peças. Então, black com white para direita e para baixo, ou para baixo para esquerda, para cima e direita, para esquerda e para direita. Você quer saber se você consegue preencher um grid com essas peças. Então, imagina que esse aqui seja o objetivo lá do quebra-cabeça, né? Você quer usar essas peças para montar esse padrão. Você quer saber se é possível ou não.
Deu para entender? Entendeu? Sim, ficou tudo bagunçado. E aí, alguém teve alguma ideia? Só pode. Não pode sobreposição de peças. Esse aqui deu ruim? Não, esse deu bom, né? Vamos falar que essa aqui é a peça. Cada peça ocupa 3 cartas. Mas pode ficar. Pode ter vazio, né? Acho que dá pra fazer. Aqui você coloca esse tipo. Esse aqui for tipo 1, tipo 2, 3, 4. Esse aqui pode ser tipo 1, né? Coloca o tipo 1 aqui. Coloca o tipo 1 aqui. Isso. Não precisa ocupar o vazio, né? Só precisa ocupar onde estão preenchidos. E tem que bater com o modelo aqui, né? Então, tem que ter as mesmas peças ali. A Luana aí, acho que dá para fazer, dividir o colocar das peças em cada célula em 3 variáveis. Como seria? Como que seria a sua definição das variáveis, Luana? Tá. Beleza. Então, que não pode ocupar o vazio. Então, tem que ser B com B e W com W sempre.
pensei foi uma variável para se coloca a peça na célula ou não. Uma para ser o W, está acima ou abaixo do B, e outra para ser o W, está à direita ou à esquerda do B. Tá, pensei. Tá, então, a ideia do Luan foi... Tá. Então, vamos dividir. Três variáveis, né? Três variáveis, né? A primeira é se coloca essa ou não. O segundo é W para cima ou W para baixo. 3W para a esquerda ou W para a direita. Beleza. Tá boa a ideia. Tá muito perto. É basicamente isso mesmo. Aqui, ó. A nossa ideia inicial para o problema poderia ser tentar usar... Porque ela tem quatro posições, tem quatro formatos diferentes, né? Então a gente pode tentar criar uma variável e ver se ela tem que ser uma desses quatro aqui, né? Então, mas a ideia é dividir nessas duas opções mesmo. Porque para cima ou para baixo, e para direita ou para esquerda, são independentes, né? Então, você define cima, baixo, independente de esquerda e direita. Certo? Então, ó, falou, Dixon. Isso, exatamente. Você não precisa dessa primeira variável, porque você sempre vai ter que colocar uma peça no B. Então, não precisa disso, né? Só precisa dessas duas variáveis. Então, para cada B, você tem duas variáveis. Para cada B, você utiliza duas variáveis. Essas duas que o Luan definiu. Então, para cada B, eu só preciso escolher se ele vai usar o W para baixo ou para cima. Então, se eu usar o W para baixo, já sei que minha peça vai ser do tipo 1 ou 2. E depois eu defino se o B é para cima ou para esquerda ou para direita, né? Então, a gente vai colocar para a peça 1, vai usar a peça I0. Essa aqui é a variável. Vamos chamar de para cima vertical. I é 1 igual a 1, W para cima. VI igual a 0, W para baixo. E aí, para a mesma peça aí, vai ter outra variável que é na horizontal. Então, 1, 0, W para a esquerda, horizontal de I, o W para a direita. A gente usa essas duas variáveis para cada peça. E aí, com as quatro combinações, a gente consegue definir as quatro opções de peça, né? E aí, com isso a gente só cria as restrições, né? Então, por exemplo, B. Beleza, vai lá, Luiz. Falou. Obrigado por vir aí. E aí, por exemplo, para esse caso aqui, a gente pode ver que essas duas variáveis B, elas não podem estar as duas, tipo, esse aqui. Vamos supor que essa aqui é 1, essa aqui é 2. Ela não pode estar 1 para a direita e o 2 para a esquerda. Então a gente cria uma restrição para impedir isso. E a gente vai fazendo isso para cada restrição ali. E também para garantir que cada W tem que estar preenchido com um B, né? Tem que estar associado com um B. Então, esse W aqui tem que ter pelo menos um dos dois, né? Ligado nele. E a gente vai definir todas as restrições. Deu para entender a ideia? Eu vou colocar esse problema lá no contexto que a gente vai querer montar sobre a aula de TioSat. Aí depois vocês tentam implementar lá. Então, a ideia era essa aqui das variáveis, né? Então, você define você divide em duas variáveis diferentes, né? Porque elas são independentes. E com isso você consegue definir as quatro peças com essas duas variáveis e mantém o TioSat, né? Para ter só as duas opções de restrição, né?
Beleza? Acho que é isso por hoje. Valeu aí, gente. Você tem alguma coisa para falar, Torce? Para comentar? Aí, todo mundo aqui fez o contexto da Sencomp? Se ficaram com alguma dúvida nos problemas lá, a gente pode ajudar também depois. Absolve do contest. A gente pode fazer uma opção depois. Como fazia G? Nossa, eu conto. Tá fechado. O CF tá fora do ar. Como é que era, G? A G é dos triângulos.